Sexta-feira, estamos entrando no ar com os donos da bola até 2 da tarde, com muitas informações para você, Libertadores da América, Campeonato Gaúcho, as notícias da dupla Grenal e já vai mandando a sua mensagem. Twitter, @donosdabolaRS, na nossa fanpage lá do Facebook, ou também você manda um e-mail, donosdabolaRS@band.com.br. Central Band do Esporte, Gonçalo Cirne Lima. Boa tarde para você, Gonçalo. Boa tarde, Chico. Boa tarde a todos. A FIFA confirmou hoje pela manhã que o Mundial de Clubes vai voltar para os Emirados Árabes, mas não será nesse ano, em 2017 e 2018. O curioso é que a competição que estava sendo disputada no Marrocos nas últimas 2 temporadas, Chico, ainda não tem sede confirmada para esse ano e também para o ano que vem. No Marrocos, o Bayern de Munique e o Real Madrid foram campeões. Em 2017 e 2018, os Emirados Árabes voltarão a receber a competição de clubes, Chico. Muito bom. Mostra a bancada rapidinho aqui, tem como mostrar. Ó, estamos aqui, Luiz Carlos Reck, Carlos Della Rocha, Fabiano Baldasso. Vamos lá, tem muita coisa pra gente tratar. Que camisa essa do Chico aí, ô Baldasso? Impressionante. É uma bonita camisa. Bom momento. É a pausa na Libertadores da América é favorável ao Inter. Como o próximo jogo será disputado somente no dia 16 de abril, o técnico Diego Aguirre terá um bom tempo para corrigir o que ainda está errado no time. Todo treinador gosta quando há uma semana sem para trabalhar. Aquele período em que a comissão técnica consegue ajustar a equipe sem uma sequência de partidas que desgaste o time. O Inter terá esse tempo, pelo menos na Libertadores, que é a prioridade colorada. Até o próximo jogo da competição, Diego Aguirre terá quase um mês para ajustar a equipe. O jogo contra a Universidade do Chile está marcado para o dia 16 de abril. Enquanto esse dia não chega, o Inter precisa resolver alguns problemas. A defesa é um deles. Em 14 jogos oficiais na temporada, são 15 gols sofridos. E por causa disso, Aguirre já mudou o esquema. Passou a utilizar 3 zagueiros. O Inter atuou apenas 2 partidas com essa formação, contra o Aimoré no 3-5-2 e Emelec no 3-6-1. Além disso, serão dias decisivos para a adaptação física de reforços que ainda não estão com o ritmo de jogo ideal, casos de Hever e Anderson. Nesse período, o Inter terá pelo menos 5 partidas do Gauchão na primeira fase. Se classificar, os colorados ainda terão as quartas de final e o jogo de ida da semifinal. Tudo isso para provar que o Inter pode sim ter melhores atuações na Libertadores da América. Tu tem que usar os jogos do Gauchão para poder melhorar. A gente tem uns 4, 5 jogos até o próximo jogo da Libertadores, então tu tem que usar isso para poder melhorar, ver o que tu está errando, porque na Libertadores são jogos difíceis e onde tu não pode errar. Então a gente tem que usar esses jogos do Gauchão para sempre estar melhorando e ajustando a equipe. E são testes difíceis, porque hoje o Gauchão está muito difícil, está muito nivelado. Então a gente vai procurar sempre fazer grandes jogos para ir melhorando cada vez mais. Um mês decisivo aí para o técnico Diego Aguirre. Já quero encaminhar o assunto aqui com a galera, porque ele tem esses quase 30 dias para projetar o jogo com a Universidade de Chile. E eu pergunto, antes da gente entrar no assunto, se ele vai conseguir melhorar o time, ele vai ter tempo para isso? Eu acho importante que aqui a gente nem comece com opinião, que a gente comece com informação. O Diego Aguirre está na corda bamba. O Diego Aguirre pode ser demitido após o final de semana, o jogo do Campeonato Gaúcho, se não tiver uma boa atuação. Tu acha que o resultado é... Não, eu não acho que o resultado. O que eu acho é o seguinte, mesas redondas de dirigentes estão sendo formadas desde o último jogo, conversando sobre o assunto. Não é convicção da direção do Internacional a permanência do Diego Aguirre. Então, qualquer coisinha a mais negativa que acontecer nos próximos dias, a direção pode tomar a decisão de demitir o treinador. Ele está na corda bamba. Agora tem uma coisa que vai acontecer aí, que sempre aconteceu na história. Se o Celso Roth assumir e o Inter perder uma semana, veja bem, podiam ter me contratado antes. Eu teria mais tempo para arrumar esse time, vamos ver o que vai dar para fazer. Então é o seguinte, o Celso está sempre, ele está do lado do celular, aliás o celular agora descarrega no bolso, não precisa ficar do lado do telefone. Mas eu não acredito que os dirigentes vão de novo para essa mesma solução. Vão querer dizer que foi só o Luiz Fernando Costa que tinha convicção no nome do Diego Aguirre, mas então eles são irresponsáveis. Eles são irresponsáveis. Mas não tinham o que fazer. Mas pelo amor de Deus. Vamos lembrar, não tinham o que fazer. O Abel já tinha,
Um abraço para vocês. Abel, Mano, Tite. O Mano, o Tite, o Luxemburgo, empregado, todo mundo vazou. E aí o Luiz Fernando Costa vem com uma alternativa, uma sugestão, uma criatividade e o Vitório Pífero aceita. Eu vou dizer uma coisa para vocês, eu tento me colocar no lugar dos dirigentes do Inter nesse momento. É difícil? É difícil trocar de treinador, porque sabe, começar um trabalho novo agora, e é difícil não trocar porque o trabalho do Diego Aguirre não evolui. É uma barra. Se a gente pegar o tempo... Mas é ele que está escalando ou é um misto? Não sabemos. Pois é, mas como é que vai demitir o cara? Aí tem que pedir demissão também. Se eu estou escalando o time e sou incompetente para ajudar o técnico, eu saio junto. Se o Pellegrini está ajudando, se o presidente... Aí se trata até de impeachment. A gente não tem subsídio nenhum que diga que a escalação tenha sido... que o time tenha sido escalado pela direção. Mas eu acho que tem uma influência. A gente acha que tem uma conversa para, de repente, tentar segurar um pouco o time mais atrás. O tempo em si, são 27, 26 dias até o dia 16 de abril. Tempo tem, assim, podem ter até 7 jogos do Gauchão, né? 5 da primeira fase, aí pode ter o mata das quartas de final, pode ter... Ou seja, não precisa nem marcar amistosos para o novo time, já tem o Gauchão para servir de amistoso. Tem jogos, tem um período, só que assim, aí esse é o ponto a favor. O ponto contra é que cerca aí de 20 dias para arrumar o que não conseguiu ser consertado em 3 meses. 2 meses, vamos dizer assim. Mas ele não conhecia o grupo, né? Ele não conhecia. Claro, aí esse é outro ponto a favor. Né? Isso é verdade. E ele teria todas as atenuantes para isso. O problema é que não tem progresso, cara. Não tem. Agora tem uma coisa que depõe contra a vontade dos dirigentes. A estatística é favorável ao Diego Aguirre. Não. O Inter está classificado no Gauchão com o time B. É o segundo melhor clube brasileiro em aproveitamento. Ontem eu assisti o jogo do Cruzeiro. O mago Marcelo Oliveira. Meu Deus do céu. Aqueles caras são muito ruins. O time perdeu jogadores importantes. A campanha na Libertadores, por pontuação, ela tá boa realmente. Mas o desempenho tá ruim. Não tem como dizer errado. O problema é o desempenho. E no Gauchão, com o time B, o time reserva, dupla Grenal sempre se classificou tranquilo, ainda mais se classificando 8 numa coisa. O que eu quero dizer é o seguinte, isso não o vai acrescentar quanto o novo técnico? Em 2010 acrescentou o suficiente para ser campeão da competição. Né? Em 2006 e 2010 que o Inter foi campeão, o Inter não convenceu quase nunca. Tanto se diz que em 2006 a torcida do Grêmio disse que o Inter foi campeão porque roubou do Nacional. Eu disse ontem aqui, 2006, eu fiz até a comparação, porque em 2006 naquela Libertadores teve uma partida muito parecida com a do Internacional com o Emelec. Foi o Inter e Pumas, que o Inter virou. Que acontece. O Inter tinha energia. Sem jogar nada, virou o jogo. Só que o Inter tinha ganho um jogo de 3-0 do Nacional aqui na primeira fase, dando um show de bola. O time do Aguirre não foi afirmativo em nenhum momento. Ele não jogou bem nunca. O problema é que a perspectiva. Se a gente olhar agora, morre tudo bem na tabela tá bem. Assim morre nas oitavas. Mas com esse futebol, tem bola para ser campeão? Grupo tem, me parece. Jogadores têm. Mas por que o dirigente hoje, ontem, ao desembarcar, não chamou o Diego aqui e disse, aqui, nós vamos com os titulares em Veranópolis. Eu também acho. Qual é a informação que vocês têm? Reserva? Que é o time... Mas aí eu não posso imaginar, Baldasso, que uma derrota lá vai significar, pode até sair antes, então. Se há convicção. Aí é que tá. Não há convicção de nada. Então é aquela coisa assim, é o casamento que está ruim e que falta só uma gotinha d'água para terminar em tudo. Não usa mais esse exemplo. Desculpa. Mas às vezes o Inter tem seguido uma lógica. O Inter tem seguido uma lógica agora. O jogo antes e o primeiro logo após a Libertadores sempre tem um... Sim. Sempre não é a força máxima. Aí a minha opinião, acho que poderia ser pelo menos um time misto. Alguns poderiam jogar, se não todos, por diversos motivos. Desgaste, probabilidade de lesão, opção técnica, enfim. Até para repetir. Até para repetir o máximo possível. Alguns, né? Alguns, se não todos, pelo menos alguns. Claro que a gente não vai querer que o D'Alessandro, que está recente, recuperando de lesão, vá para o jogo contra o Fernandópolis. Mas é muito difícil tu achar... Mas um ou outro, né? Não é muito difícil tu achar que todos os jogadores titulares do Internacional não tenham condições de estar no jogo do final de semana. Agora, o Barcelona não joga os reservas. Agora é o seguinte... Mas aí entra toda uma outra questão de calendário que é diferente. Eu discordo de ti, Cadu. Eu acho que o Barcelona não utiliza reservas. Mas aí eu não quero entrar na questão do calendário, que é completamente diferente, o calendário e frequência de jogos. É mais próximo, então... É diferente, daí é uma outra discussão. Agora, na sequência, depois desse jogo contra o Veranópolis, que vão ter pelo menos mais 4 jogos dessa primeira fase do Gauchão, aí na maioria desses, ou em todos, tem que ser jogado os titulares, né? Pelo menos, vamos supor assim, a pergunta que eu estou fazendo... Desses próximos 4,
3 dá pra Isso botar com o Diego Soares. Aguirre ficando. Quer ver, ó? Ah, claro, hoje o Diego Aguirre é o técnico Não, do Inter. tá bem. Eu estou até escrevendo no Jornal Metro hoje. Olha aqui, ó. Os retranqueiros dizem que começa arrumando a defesa. Os ofensivistas dizem que a melhor defesa é um bom ataque. O Menotti dizia que tudo começa numa concepção bem feita. E eu acrescento, começa em acreditar no que está fazendo. Não é estabelecer uma regra, um esquema de jogo, mas sabe, é com o Diego Aguirre? É com o Diego Aguirre. Mas o problema é que a direção também não conhecia em pormenores o trabalho do Diego Aguirre. A informação do João Batista Filho hoje de manhã ela é importante. O Diego Aguirre não se utilizava de vídeos para orientar os jogadores sobre algumas questões importantes de dia a dia, de projeção de jogos. A direção obrigou o Diego Aguirre a utilizar vídeos. Quer dizer, ele tinha um trabalho, em relação ao que se espera hoje de um trabalho moderno de um treinador de futebol. Não é o depoimento de alguns jogadores. Alguns jogadores, informações de bastidor, eles têm a visão de que o trabalho tático e a metodologia do Aguirre ela é superior a treinadores do nível do Abel, por exemplo. Sim, mas eu não vou brigar com o REC aqui, mas... Não, mas a visão de alguns jogadores, de que a metodologia tática dele é tão interessante. O que eu quero dizer é o seguinte, os jogadores estão com ele. Não, o trabalho do cara é bom no ambiente de vestiário. Só que o time dele nunca teve... O REC citou aqui algumas definições de futebol. A melhor definição de futebol, para mim, quem tem é o Celso Rotti. O equilíbrio. O Internacional começou o ano com 4-2-3-1, acumulando jogadores ofensivos e não tinha coesão de marcação. Depois o Aguirre botou na cabeça que tinha que encher de marcadores e o time perdeu o equilíbrio de saída de bola. Está faltando que o time seja homogêneo. O Inter não consegue ser homogêneo em nenhum momento. Baldasso, tu citou o contraponto de ser bom, né, para o Inter. Vamos dizer assim, quer dizer, é ruim o Inter ficar com a Aguirre, mas também não... Agora, como é que a gente falou? Agora eu me perdi. O Inter não sabe se o melhor é continuar com a Aguirre, mas também não tem convicção se a saída dele resolveria o problema. Sabe o que está lembrando o Inter de hoje? O de 2007. Mudou de técnico, não adiantou nada. Saiu o Celso, entrou o Falcão e o Inter caiu fora. Mas foi 2011. 2011. 2007 foi o pior ainda. Ao mesmo tempo, na primeira fase. Agora eu recuperei aqui o raciocínio. Ao mesmo tempo que tem esse contraponto, a gente pega o lado bom, que é a pontuação na Libertadores, que é boa. Isso não tem discussão, a pontuação e classificação não é boa, os resultados são bons na Libertadores. Só que esses resultados, aos trancos e barrancos, eles não vão durar para sempre. Claro que pode ser que dure. Tem times que conseguem. Cadu, mas não é uma garantia que isso vai sempre ganhar ou conseguir pontos dessa maneira. Um time campeão de competição, em alguns momentos, ele passa por esse tipo de situação. Mas não pode ser todos, joga mal e vence, é verdade. Agora, pega os jogos do Inter na Libertadores América. A primeira fase do Inter na Libertadores é o seguinte: perdeu para o The Strongest lá, contra a Universidade do Chile, teve uma bola no poste contra, e o adversário entrou como quis na área do Inter. Contra o Emelec, 2 gols que o Inter tomou foram de tabelamentos de 2-1, que não dá nem na várzea, acontece mais isso, o Inter foi envolvido no seu sistema defensivo. E contra o Emelec, o Inter empatou o jogo que era para ter perdido de 4-1. Gente, o Inter tem que jogar mais, né? Senão vai cair. E a frase, agora é do Baldasso, mas já foi do presidente ontem, no desembarque, né? Tem que aparecer jogo. Puxa vida, isso é mais do que uma luz alta. Isso aí é o seguinte, é para ontem. E o REC falou de convicção, e isso é uma outra coisa que me preocupa em relação ao trabalho do Diego Aguirre. Alguns jogos de Libertadores América, uma parada importante agora para ajustes. Para o Inter não é ajustes. Qual é o time do Diego Aguirre? Qual é o esquema do Diego Aguirre? Qual é o time do Diego Aguirre? Nós não sabemos. O Inter vai ter que começar tudo de novo agora. Sabe qual foi o problema do Internacional? O amistoso contra o Shakhtar. O Internacional ficou ali assustado demais. Aí começou a fazer 45 alternativas de jogo.